Povo abençoado, a paz de Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente e abundantemente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, caminhando na estrada da fé com a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje está rebelde, tá assim, ó. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Vamos orar para a gente fazer aí o devocional e a leitura do livro, amém, gente? Grandioso Deus e Pai soberano, conduza-nos, ó Pai, nessa leitura, Espírito Santo de Deus, nos ensinando, nos fortalecendo no Teu poder e graça. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, de honra e de glória, Pai. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez pela Tua misericórdia e graça a meditarmos, Senhor Deus, neste livro, neste devocional, na qual temos, ó Pai, aprendido, temos fortalecido a nossa fé na história de Ivan e temos aprendido também no devocional, ó Pai, com a palavra do Senhor em nossos corações. Abençoe cada vida e lar, ó Pai, que está do outro lado, em nome de Jesus, e me dê forças, ó Deus, para estar lendo este livro, porque, Senhor Deus, o cansaço bate na minha mente assim que eu começo a ler isso aqui, mas eu sei que o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio. Nós te agradecemos, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Gente, é incrível que pareça, é só começar a gravar que o sono começa a bater, que o olho começa a pesar. Tá repreendido, em nome de Jesus. Vamos lá. Devocional. Charles. Venha pra cá, meu filho. Vamos lá. Ele pega um trecho de Juízes, capítulo 15, verso 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede. Só uma pausa aqui, gente. Que às vezes pode parecer alguns aí falando, né? Então por que você não grava de dia, de manhã, de tarde? É tempo, não tenho tempo para gravar nesse horário e também por causa do barulho. Não tem como eu gravar nesse horário de dia. Tem que ser à noite, antes de eu ir dormir. Então, o olho ficou pesado. Então não reparem, tá bom? Sansão estava com sede, pronto para morrer. A dificuldade era totalmente diferente de qualquer outra que o herói tinha encontrado antes. Ter a sede amenizada era nada comparado a ser entregue a 1000 filisteus. Mas quando ficou com sede, Sansão sentiu aquela pequena dificuldade do momento mais pesada que a grande dificuldade anterior. É muito comum ao povo de Deus, quando desfrutam de uma grande libertação, acharem uma pequena dificuldade muito pesada para eles. Sansão mata 1000 filisteus e os coloca sobre montões, mas em seguida desmaia por um pouco de água. Jacó luta com Deus em Peniel e prevalece contra a própria onipotência, mas depois manquejava da sua coxa, Gênesis 32, 31. Estranho que ocorra uma redução de força sempre que alcançamos uma vitória, como se o Senhor nos ensinasse nossa pequenez, nosso nada, a fim de nos manter dentro dos limites. Sansão ostentava-se bem alto quando dizia: feria 1000 homens, Juízes 15, 16. Sua garganta prepotente logo ficou rouca de sede e ele se dirigiu à oração. Deus tem muitas maneiras de tornar humilde o seu povo. Querido filho de Deus, se depois de uma grande misericórdia você foi colocado muito baixo, o seu caso não é incomum. Quando Davi subiu ao trono de Israel, ele disse: que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei, segundo Samuel 3,39. Você deve esperar se sentir mais fraco quando estiver desfrutando de seu maior triunfo. Se Deus lhe concedeu grandes livramentos no passado, calma aí, coloca isso passou. A sua dificuldade presente é apenas como a sede de Sansão, e o Senhor não o deixará fatigado nem permitirá a filha do incircunciso triunfar sobre você. O caminho da dor é o caminho para o céu, mas há poços de água refrescante ao longo de toda a rota. Então, tentado irmão e irmã, alegre seu coração com as palavras de Sansão e tenha certeza que Deus irá livrá-lo dentro em breve. Gente, esse mosquitinho de chuva tá atacando hoje. Eita glória. Olha só que interessante esse devocional. Sansão, ele era um homem que Deus concedeu força através do Espírito Santo para ser um juiz daquele povo de Israel, onde defendia aquele povo de Israel dos filisteus. Só que por ser este homem bravo, guerreiro, de muitas vitórias e nenhuma derrota, ele se engrandecia por isso. Eu feri 1000 filisteus, falava com a boca cheia.
sendo que quem feriu não foi ele, foi Deus que o concedeu capacidade para poder ferir. Então, o que o devocional hoje nos ensina é que não importa o tamanho da sua vitória, você tem que continuar sendo humilde. Não importa o tamanho do seu regozijo de conquista, você tem que continuar falando: não, Senhor, eu não mereço essa conquista, eu não mereço essa vitória, porque o Senhor me concedeu pela tua misericórdia. Se hoje eu sou inteligente é por causa do Senhor, se eu tenho sabedoria é por causa do Senhor, se eu tenho tudo o que eu tenho é por causa do Senhor, e sem o Senhor eu nada teria. Esta é a maneira certa de se portar em meio às suas conquistas e vitórias. Sansão conquistou, mas se engrandeceu. E logo depois veio a provação, para ele lembrar quem ele era, que ele era um miserável, um fraco, dependente de Deus. Então, para evitar que você passe por certas provações que é para você se humilhar, é melhor você se humilhar de uma vez em cada vitória. Recebeu uma vitória do Senhor: Senhor, muito obrigado, eu não mereço. Sou falho, pecador, miserável. Então eu não me engrandeço por essa vitória, porque o Senhor me deu pela tua misericórdia. Pela tua graça me concedeu. Esta é a maneira certa de você triunfar na vitória que Deus te deu. Claro, que vem provações para Deus provar a sua fé, mas com relação a se humilhar, você já está se humilhando na vitória que Deus te concedeu. Então, com certeza, Deus não vai te provar ali, te dar uma provação para você se humilhar, porque você já se humilhou no seu triunfo de conquista. Então, tudo o que conquistar e toda vitória que tiver, sempre eleve a Deus. Até mesmo os elogios que você recebe, eleve a Deus. Porque se você está sendo bom em algo, se você tem algo na sua vida, tudo vem dele, tudo pertence a ele, nada é seu, nada é meu. Beleza? Vamos lá para o capítulo 6. O provérbios russo aqui usado é: não temas a lei, mas o juiz. Embora as camas militares tivessem uma largura de apenas 50 centímetros e fossem duras como tábuas, Ivan enfiou-se entre os lençóis e puxou o cobertor para si, agradecendo a Deus por aquela bênção. Era a primeira vez em 1971 que ele desfrutava do prazer de se deitar numa cama. Não tinha mais que passar as noites ao relento, exposto ao frio. Não havia mais interrogatórios sob a neve ou nos gabinetes dos oficiais. Não mais veria a lua se pôr detrás do alvoredo da praça central. Antes mesmo que a corneta soasse, ele já se achava prazerosamente imerso em profundo sono. Apesar de ter ouvido aquela voz apenas uma vez antes, ele despertou imediatamente. Levante-se, Ivan! Em um segundo já estava de pé na passagem, fitando o fulgor cristalino do anjo. Sua mente girava febrilmente. Percebeu que nenhum dos soldados adormecidos no alojamento se movera. Mecanicamente começou a vestir a calça e depois tateou à procura dos sapatos, sem tirar os olhos da beleza radiosa do ser à sua frente. O olhar do anjo era tão terno que Ivan não sentiu nenhum receio. No instante seguinte, eles começaram a elevar-se, o teto do dormitório e depois o telhado se abriram e eles voaram, atravessando tempo e espaço em direção a um outro mundo. Neste planeta desconhecido, a grama era verde e macia e recobria toda a superfície dele até perder-se de vista. Era de um verde vivo, como das plantinhas novas. Deslumbrado, Ivan ia seguindo o anjo. Algum tempo depois chegaram a um riacho. A água era clara como um cristal e tão transparente que se via perfeitamente o leito. O brilho dele cegava-lhe a visão. O anjo saltou à corrente sem qualquer esforço, mas o rapaz se deteve diante dela. O outro voltou-se para ele. Por que está com medo, Ivan? Sua voz era tranquila e repassada de ternura. O moço sentia-se dominado por um inexplicável temor de cobras. Cobras, respondeu, correndo os olhos pela grama. A estranheza de tudo aquilo provocava nele um medo absurdo. Embora o anjo estivesse bem distante, sua voz continha certa sensação de proximidade.
Não tema, você está comigo. Aqui não é como na terra, não há cobras. E tão subitamente como surgira, todo o seu receio se dissipou e ele transpôs o riacho. Ao resplendor daquele mundo, cada detalhe da paisagem, as folhinhas da grama, as pétalas das flores, se destacava nitidamente como se estivesse iluminado por refletores. As figuras das cascas das árvores eram indescritivelmente belas. Os espaços entre os ramos de uma graciosidade profunda e tão luminosos que a luz parecia jorrar do interior de cada árvore. Instintivamente, Ivan ergueu o rosto para o alto, girando a cabeça em todas as direções. Não havia sol. Quando baixou os olhos para o anjo, havia alguém ao lado dele. Alguém que lhe pareceu mais sagrado e sublime que o próprio anjo. Este mostrou ao outro certa deferência e o rapaz compreendeu tratar-se do apóstolo João. Tendo o anjo como intermediário, o apóstolo dirigiu-se ao rapaz e Ivan quedou, fascinado, bebendo cada palavra. A seguir apareceram 3 seres em quem, sem saber porquê, ele reconheceu Davi, Moisés e Daniel. Sua concentração foi tão intensa e seu senso de encantamento e gozo tão dominantes, que quando o último deles se foi, Ivan teve a impressão de que iria cair em pesado sono. Entretanto, o anjo, que agora se achava sozinho na corrente de luz, falou-lhe: Viajamos bastante, e você deve estar cansado. Venha sentar-se. Ivan acomodou-se sob uma grande árvore e acolhedora, que exalava um aroma que lhe recordava os vinhais da Moldávia. Se o anjo nunca mais lhe dirigisse a palavra, ele ficaria satisfeito de permanecer ali para sempre, aspirando o delicioso perfume e apreciando aquela paisagem iluminada. Gostaria de mostrar-lhe a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Mas se você a vir, não poderá continuar habitando neste corpo terreno. E ainda há muito trabalho para você realizar na terra. Houve um período de silêncio e depois ele prosseguiu. Vamos para outro planeta. Vou mostrar-lhe a luz da cidade. Assim, embora você esteja vivendo neste corpo, saberá com certeza que realmente existe uma Nova Jerusalém. Em questão de instantes, chegaram a um outro planeta onde se viam muitos montes elevados. Ali também a luz era tão radiosa que clareava profusamente cada recanto do lugar. Ivan contemplou riachos prateados, descendo pelas encostas dos morros para vales verdíssimos, de onde saltavam chuviscos em névoas. Chegaram à beira de um grande cânion e desceram até o fundo. O anjo parecia ter se transformado numa chama de gozo, sua voz mais solene e jubilante do que nunca. Ivan, olhe para o alto e verá as luzes da Nova Jerusalém. Ao primeiro olhar, o moço retraiu-se. O brilho era tão intenso que, embora o tivesse fitado por apenas um segundo, pensou que ficaria cego. Imediatamente o anjo falou: Pode olhar, não vai lhe acontecer nada. Nem mesmo um homem que tivesse se perdido no deserto beberia água com a avidez com que Ivan sorveu o esplendor daquele clarão. Possuía energia tão intensa que dava a impressão de poder ser tocado, provado, ouvido. Vê-lo não era uma sensação visual apenas, mas uma experiência que afetava todos os sentidos. E quando o anjo o chamou, teve ímpetos de chorar de tristeza. Vamos, é hora de voltar para a terra. No instante em que Ivan tocou o assoalho do alojamento, 3 coisas aconteceram. O anjo desapareceu, a corneta soou e as luzes do dormitório foram acesas. Sem compreender bem, viu sua cama feita e constatou que estava vestido e pronto. Foi então que escutou o riso de seu colega de lado, Grigori Fridorevich Chernik, também era originário da Moldávia, e demonstrava um interesse todo especial por este seu estranho conterrâneo. Rapidamente ele saltou de seu beliche enquanto vestia as calças, perguntou-lhe em tom confidencial: Ivan, aonde foi ontem à noite? Fazendo um enorme esforço mental, Ivan procurou coordenar os pensamentos.
O dormitório regurgitava de gente se movendo, passando por sua cama em direção à saída, mas tudo lhe parecia irreal. As pilhérias bem-humoradas dos soldados, os resmungos dos mais sonolentos, os reflexos das guarnições de metal das fardas. Ele se voltou para Chernik e olhou fixamente. Está querendo dizer que não me viu trocar de roupa para me deitar ontem à noite? Nós entramos à mesma hora. O outro abotoava a camisa apressadamente. Certo, você se deitou à mesma hora que eu e dormiu, mas não muito tempo. Eu acordei às 3 horas e sua cama estava vazia. Você não se achava em canto algum deste quarto. Pegou a túnica, dando um sorriso malicioso. Logo você tinha que dar uma saída sem permissão? Então não fora um sonho? Ele realmente saíra com o anjo. Uma grande comoção tomou conta dele como se for energia elétrica. Dirigiram-se rapidamente para a porta. Vamos indagar do oficial de plantão se alguém deixou o alojamento durante a noite, disse ele com voz trêmula. O oficial ficou indignado. É lógico que não. Vão andando. Estão querendo meter-me em complicações? Ivan e Grigori deixaram o aposento calados. Por fim, Chernik rompeu o silêncio constrangedor que os envolvera, fazendo-lhe uma pergunta como resposta. Ivan passou a narrar-lhe o que sucedera. Quando caiu a noite, a história de Ivan já correra de boca em boca e toda a companhia a conhecia. Ninguém acreditava, pensou Grigori com satisfação. Apesar do profundo tom de sinceridade de Ivan, suas histórias eram simplesmente incríveis. No entanto, não se podia negar que seus relatos eram envolvidos em uma aura de mistério que deixava todos intrigados. Como era possível alguém passar 5 dias sem se alimentar e não adoecer? Como um homem podia ficar horas e horas exposto a uma temperatura inferior a 0 sem sentir frio? E se Ivan Vassilievich não deixara o alojamento durante a noite, mas também não estivera no dormitório, onde tinha estado então? Chernik esticou-se na cama. Aquelas 4 horas, único tempo de folga que gozava durante o mês, eram preciosas demais para serem desperdiçadas em divagações. Pegou lápis e papel. Escreveria para a família, mas continuou deitado, com os olhos no teto. Talvez os oficiais do Politruque soubessem explicar aquele mistério. Eles estavam interrogando Ivan incansavelmente havia um mês. Grigori mesmo se indagava como o rapaz conseguia manter o equilíbrio mental, tendo que suportar tal tensão. Para muitos deles, o serviço militar em si já era um tormento impiedoso. Estavam constantemente correndo, desde o toque da alvorada, às 6 da manhã, até às 10 da noite, quando soava o toque de silêncio. E além disso, havia os alarmes noturnos que lhes roubavam horas de descanso. Como eles temiam a sirene que os arrancava da cama alta madrugada e os conduzia ainda meio tontos a um exercício de ataque simulado na noite gelada. Chernik tinha contas a acertar com o exército pelo que lhe acontecera no último alarme. Estivera nevando tão densamente que ele não conseguia ver onde andava. Forçando os olhos para procurar à sua frente, ele mergulhara num poço descoberto. Conseguira agarrar-se na borda dele e se pusera a gritar mais alto que podia, já que o barulho do vento também era terrível. Por fim, um companheiro o ouvira e o salvara, mas suas botas estavam cheias de água congelada e a calça dura como cimento. Ele prosseguira no treinamento, tremendo incontrolavelmente. E eles nunca eram despertados apenas uma vez por noite. Quantas vezes jogavam-se na cama exaustos e engelados para serem chamados 1 hora depois e repetirem tudo novamente. Agora ele perdera a noção certa da sequência, mas um princípio anotara, para relatar à família na primeira folga que tivesse. E sabia que estes alarmes eram soados de 2 em 2 ou 3 em 3 noites. Era completamente ilógico que se esperasse que os soldados pudessem fazer instrução e estudar com apenas 3 ou 4 horas de sono. Grigori não conseguia entender como Ivan suportava aqueles interrogatórios constantes, além dos rigores do programa de treinamento. Já vira o rapaz ser chamado durante as refeições, ou durante as aulas, ou no meio da noite.
De dia ou de noite, não importava. Muitas vezes a cama dele permanecia vazia a noite inteira. Não havia dúvidas, ele estava em sérias dificuldades. Tinha havido vários incidentes e muitas ocorrências inexplicáveis. Talvez ele não chegasse ao ponto de pensar que os batistas fossem inimigos do Estado, mas de uma coisa estava certo, eles eram fanáticos e simplórios. Simplesmente não se discute com o Exército Vermelho. Era uma arrematada loucura tentar contrariá-los. Se um oficial dissesse que um repolho era girassol, então tinha que ser. No fundo, tudo se resumia numa questão de disciplina. Talvez fosse para isso que o Politruque estivesse empregando medidas tão drásticas como Moisés. Afinal de contas, o que seria deles, se durante as manobras não obedecessem às ordens dos superiores? Chernik deitou-se novamente, papel e lápis esquecidos sobre o cobertor de tecido grosseiro. Alguém lhe contara que o chefe do Politruque da Crimeia estava em visita ao coronel Malsim. Falava-se que Moisés seria enviado para o centro de detenção militar de Sverdlovsk, nos Montes Urais. Decidido a esquecer de vez o companheiro, Chernik pegou o lápis. Ele não tinha nada a ver com o caso. O fato de ter relatado aos outros a história da excursão de Ivan com um anjo para outro planeta não influíra em coisa alguma. O próprio Ivan conversava abertamente com todos sobre Deus e anjos. Começando a escrever rapidamente, Chernik procurava esquecer-se de que na noite anterior, ao voltar para o alojamento, sentira receio de fitar o céu escuro. O trem sacudia de um lado para o outro sobre os trilhos gelados, cortando a paisagem hibernal. Campos, bosques, lagunas, ravinas iam ficando para trás, contemplados através da porta corrediça do vagão de prisioneiros militares que estava entreaberta. Os bancos de madeira eram dispostos em forma de concha ao longo das paredes laterais e do centro de carro. Ali os prisioneiros se acomodavam, uns dormindo, outros apenas assentados, no rarefeito ambiente daquele entardecer. Alguns discutiam, outros meramente conversavam, mas a maioria permanecia envolvida somente com seus tristes pensamentos. Ivan colocara-se à porta, respirando o ar puro e ignorando completamente as altercações que haviam surgido entre os que queriam cerrar a porta e os que a preferiam aberta. Uma sensação de profunda paz parecia repousar sobre as terras que passavam diante de sua vista. O guarda, um praça proveniente de uma base militar dos arredores de Moscou, encostou-se à parede trepidante do vagão, a arma pendurada no braço, a cabeça pendendo sonolenta. As ondas de irritabilidade que pareciam varrer os presos vez por outra davam em nada e morriam lentamente. Ivan sentia-se suspenso entre a confusão dos soldados às suas costas e a distante paisagem campestre que contemplava. Recordava seus esforços para provar aos oficiais que desejava ser um bom soldado. Durante as aulas de política, ele afirmara categoricamente que a Bíblia exortava os crentes a amar a pátria e respeitar as autoridades constituídas e dar-lhes tudo o que lhes era devido. Mas fracassara. Resultado: fora chamado no meio da noite e conduzido por estradas ruins e congeladas até o ponto onde embarcaria no trem de prisioneiros que se dirigia para Sverdlovsk, um presídio militar situado na Sibéria, a 2.000 quilômetros ali. Agora já haviam atravessado as planícies centrais da Rússia. Ivan observava a cúpula azulada dos bancos de neve que se recortavam contra a luz do horizonte. 2 dias antes havia sido levado perante o comissário da região, o major Andrei Dolotov, de Simferopol. Quando este repousara nos seus olhos de oriental sobre Ivan, o rapaz percebera neles uma expressão sombria. Parecia uma pessoa extremamente passiva e bonachã para um oficial de tão elevada posição. Suas maneiras eram tão retraídas e reservadas que seu corpanzil sugeria mais a ideia de uma muralha. Quando lhe dirigiu a palavra, sua fala era sussurrada e totalmente desprovida de emoção. Ele apareceu levemente surpreso ao constatar que Ivan já se encontrara no exército havia quase 2 meses e ainda não se adaptara à vida militar.
Estudaram as fichas de registro. Tudo fora feito no sentido de se reabilitar Moisés e fornecer-lhe oportunidades de modificar seus pontos de vista e se ajustar politicamente, mas ele recusara. Sua ficha continha queixas de Odessa, do Politruque de Kerf e dos oficiais e soldados do seu próprio pilotão. Havia também o problema de eles propagar suas ideias subversivas entre os colegas. Eles poderiam se contaminar com aquela ideologia indesejada. Naturalmente, isto era uma violação frontal das ordens oficiais políticos. Dolotov estava curioso para saber por que Moisés não queria obedecer. Sua voz era tranquila. Ivan ficou sem saber se terminara de falar ou não e hesitou. A atmosfera da sala estava tão carregada que lhe parecia impossível pensar. De repente sentiu falta de ar. Fazendo um enorme esforço, respirou profundamente, orando em espírito. Logo suas ideias se aclararam e ele disse: Camarada comissário, a Bíblia ensina que os crentes devem obedecer ao governo. Eu desejo muito agir assim, mas as Escrituras afirmam também que nosso Mestre Supremo é Deus. Ele exige de nós dedicação e obediência absolutas. Suplico-lhe que procure compreender o fato de que eu presto lealdade a dois poderes, ao Estado e a Deus. Se eu receber uma ordem que implique em desobediência a Cristo, sou obrigado a colocar minha lealdade a Ele em primeiro lugar. Uma mudança de expressão perpassou momentaneamente a fisionomia do oficial. Depois um pensamento lhe ocorreu e ele disse: Você está cerceado, amarrado por essas crenças batistas. Pois muito bem. Se você provar o gosto do que seja realmente uma prisão, talvez venha a reconhecer a gravidade de sua situação, e é provável que isso lhe seja proveitoso. Pode ser que esta medida seja mais efetiva de todos os programas de reeducação levados a efeito em Kerf. Então veremos se muda ou não de opinião. Ivan só não compreendia porque ele havia escolhido aquele presídio tão distante. Havia outros mais próximos nas mediações do Mar Negro. Talvez o dissabor de uma viagem longa no inverno fosse parte da estratégia. Suspirou profundamente. O ar parecia diferente agora, estava mais denso e impregnado dos odores de uma substância química. Alguns dos homens que se achavam ao fundo do carro começaram a mover-se. Pegavam as peças de bagagem que se achavam mais ao seu alcance. Um prisioneiro idoso retirou uma corda de um volume envolto em um corredor e atou-o com ela. Um gigantesco cossaco pegou de uma panela que continha um resto de água, de neve derretida, ao aquecedor e sorveu-a. O trem sacolejou subitamente. Um sargento mal barbeado soltou uma imprecação. Dois soldados mais jovens, denotando ódio no olhar, mantiveram-se juntos. Ao longe, quase sumindo à luz fraca da madrugada, via-se o conjunto das chaminés das fábricas, atirando para o alto a sua fumaça escura. Aqui e ali, uma língua de chama lambia os céus. O velhinho aproximou-se por trás de Van e, inclinando-se um pouco, passou a espiar, procurando ver o que ele estava pela frente. Sverdlovsk, a cidade da serra, citou num sotaque meio cantado de Odessa. Operário e guerreiro, é isto que devo ser aqui. E você também, camarada. O guarda despertara de sua sonolência e empurrou bruscamente o velho para um lado, postando-se junto de Ivan sem dizer a palavra. A máquina começou a diminuir a marcha, o trem chacoalhava mais ao passar sobre as mudanças de chaves com grande trepidação. Os outros prisioneiros se aproximaram da porta o mais que podiam, procurando ver a cidade, ansiosos para terminar logo aquela jornada longa e tediosa. Uma estrelinha pálida piscou acima de uma fila de pinheiros que bordejava a via férrea. Ivan fitou seu brilho suave e sua mente se reanimou por uns instantes ao recordar um versículo bíblico de que seu pai gostava muito. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Fim do capítulo 6. E novamente o anjo aparece para Ivan.
E ali naquela aparência para Ivan, aquele anjo, Deus na verdade envia aquele anjo para cuidar de Ivan. A gente vê que aquele anjo ele levou Ivan para um patamar, para um céu onde os santos dormem, esperando a grande chamada. Então ele vai até um lugar sublime, maravilhoso. E lá ele encontra pessoas conhecidas da Bíblia, mas como ele nunca viu eles, Davi, Moisés, creio ali que o Espírito testificou para com ele a visão do que ele teve ali. Então Ivan, ele sempre estava sendo privilegiado pelo Senhor, no sentido de a provação está vindo, está passando perrengues, então ele precisa de um conforto, de um consolo, que vai fortalecer. Então Deus sempre está ali enviando o anjo dele para poder ali fortalecer a fé de Ivan. Podemos ver que toda vez que ele encontra com o anjo, a fé dele aumenta e ele continua mais firme do que nunca no propósito do reino. Então Ivan nos mostra que a base da nossa fé tem que estar firme em todo momento no Senhor. Ivan, ele viu algo inefável, né? Maravilhoso a visão que ele teve. Mantendo sempre a sua postura de caráter cristão verdadeiro, ele continuou a jornada do Senhor. Como vocês têm reagido em meio às provações de Deus na sua vida? De novo eu repito isso a vocês. Como vocês têm reagido a essas tribulações e provações? Têm reclamado? Têm adorado a Deus? Claro que Ivan teve um privilégio de o anjo do Senhor estar ali com ele em certos momentos, o consolando, fazendo ele ter uma viagem maravilhosa nos céus. Claro que ele é um dos poucos que tem esse privilégio. Mas você e eu não precisamos ter este privilégio, na verdade nem merecemos. Basta a gente exercer a nossa fé no Senhor e crer que Ele existe, Ele está conosco em toda provação, que a gente vai começar a ter mais calma, assim como Ivan teve em todo momento. Soldados vinham contra ele no interrogatório, ele mantinha a calma no Espírito Santo. Sofria com provações, a calma estava ali, a mansidão estava ali, porque era fruto do Espírito, e Ivan era cheio do Espírito de Deus. Então que a gente aprenda com Ivan, que a nossa vida tem que estar alicerçada. Quando está alicerçada, nada poderá derrubar. Deus, Ele é com vocês. Deus, Ele quer estar com vocês. Só basta vocês abrirem seus corações e aceitarem Jesus em suas vidas. Não dependa do homem, não dependa das pessoas, mas dependa somente de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único que pode te levar ao céu. Não existe outro caminho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Grandioso Senhor e Deus Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais um vídeo que nos concedeu para meditarmos na história de Ivan. Obrigado também pelo devocional, Pai. Peço ao Senhor que venha abençoar, ó Pai, cada vida e cada lar e família. Nós te honramos, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Senhor Deus soberano, muito obrigado, Pai, por essa misericórdia e graça, Senhor. Peço ao Senhor que venha trabalhar na vida de cada irmão e cada irmã que acompanha este vídeo, Pai, junto comigo nessa leitura. Que a fé dessas pessoas venha a ser fortalecida, assim como a minha tem sido em cada leitura deste vídeo, deste livro. Abençoe abundantemente essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos vocês, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe e um grande abraço para vocês. Olha isso aqui, ó.
É só começar a ler que pesa. Misericórdia, orem por mim. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente, tá bom? Um grande abraço. Fiquem na paz do nosso Deus.